entre as videoaulas que eu tinha sugerido para vocês, eu tinha sugerido a videoaula do Gustavo. Então, ele apresenta, né, essa taxa de variação instantânea, ele fala como a derivada parcial. E a derivada parcial, ela tem essa notação aqui, né, ou seja, esse símbolo. Né? O que é a derivada parcial? Nós fizemos isso quando calculamos a taxa média. Nós seguramos uma variável e avaliamos a variação da outra, né? Bom, quando nós tínhamos lá, no problema anterior, nós segurávamos, por exemplo, a temperatura, avaliava a variação na salinidade. Ou eu segurava a salinidade e avaliava a variação na temperatura. Então, quando eu tenho a derivada em relação a x, então, quando eu olho esse símbolo aqui, né? Quando eu olhei esse símbolo aqui, como é que eu leio? Eu leio ele da seguinte forma: é a derivada de f em relação a x, ou seja, é a derivada de f. Eu sempre gosto de escrever as coisas, né? E aqui embaixo é a derivada de f em relação a y. Então, o que é importante a gente ter claro aqui na hora de fazer as contas, né? Então, se eu tenho... Então, como se lê? Como se lê? Isso aqui é o quê? É a derivada da função em relação a x, né? Ou seja, em relação à variável x. Qual é a consequência disso? Quando eu faço essa derivada em relação a x, a variável y ela é constante. Tá? Como nós fizemos aqui, quando eu estava avaliando, né, a taxa média, eu estava avaliando a taxa média em relação à salinidade, né? Ou melhor, em relação à temperatura. Se eu estava avaliando em relação à temperatura, o que era constante? Né? Depende, o que acontece? Eu estava avaliando em relação à temperatura, o que era constante? A salinidade. Então, eu estou avaliando como a função varia em relação à temperatura, a salinidade constante. A mesma coisa aqui. Eu estou avaliando a variação da função, né? Quando o y é constante, né? Posso pensar da seguinte maneira. Eu estou avaliando a função quando o meu y é constante, ou seja, só sobre uma reta paralela ao x. Agora, eu posso ter o f que corresponde, então, à derivada da função em relação a y. Ou seja, nesse caso aqui, o meu x é constante, certo? Então, nesse caso aqui, o meu x é constante. A mesma coisa, eu estou considerando agora a minha variação em relação a y. Eu estou fixando um x e variando a função apenas em y. Tá? Bom, então, isso aqui é bem importante e nós vamos toda hora ter que voltar nisso aqui, ou até a mente, vamos dizer assim, absorver isso de uma forma bem melhor. Tornar isso de coração, né? Quando eu digo tornar isso de coração, é aquilo que o aluno gosta de dizer, a decorar. Decorar quer dizer de cor, de coração, né? Bom, conforme o Gustavo ele falava naquela videoaula, ele falava que a minha derivada, ela é a declividade da reta tangente, né? Isso vocês viram lá no cálculo 1, por isso que eu digo que essa aula é uma revisão, né? O que é a derivada? A derivada, ela é a declividade da reta tangente. Eu tenho uma superfície, exemplo nesse caso aqui, né? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma superfície. Nessa superfície aqui, eu considero o meu
y constante, né? Posso ver que eu peguei aqui um valor de y, por exemplo. Sei lá, peguei y igual a 5. Né? Eu tenho um y constante. Aí, eu tenho uma reta que é tangente à minha superfície, né? Quando o meu y é constante. Se o meu y é constante, o que está variando? Está variando o x, né? Ou seja, uma pessoa está caminhando aqui, né? Ela está caminhando num y constante, mas o x está variando. Então, né, a minha derivada, nesse caso aqui, ela é em relação a x, né? Ou seja, meu y é constante. Certo? E o que é uma declividade? Declividade é, né? Declividade, ela é uma tangente. Então, toda vez que vocês ouvem a palavra declividade, né? A palavra declividade está relacionada à função tangente. Inclusive, se alguém pega lá a história, declividade, uma rampa de acesso. O que é aquela declividade? Aquela declividade é a tangente do ângulo, né? A rampa forma. Ou seja, ele está se referindo à tangente desse ângulo aqui. Tá? Bom, então, na figura, o meu y ele é constante. Né? Não gosto dessa letra grande. O meu y ele é constante, eu posso observar aqui no gráfico, ou seja, ele tem fixo no valor de y e o meu x está variando. Né? Que mais? No ponto P, ou seja, eu estou considerando um ponto aqui, ó, meu ponto x0 e y0. No ponto P, a declividade, ou seja, a tangente desse ângulo aqui, né, ela vai ser quem? Ela vai ser a derivada da função em relação a x. Por que em relação a x? Porque meu y é constante. Né? Calculada no ponto x0, y0. Tá. Vamos adiante. Aqui tem algumas coisas. Então, isso aqui, a gente acabou de falar disso. Tá? Aqui, então, eu estou apresentando a definição geométrica, né? Que nós tínhamos falado há pouco tempo, né? Então, isso aqui é o que a gente acabou de falar. Eu tenho uma derivada em relação a x, né? Ou seja, o meu y ele está fixo, então está variando o meu x, é o que acontece aqui. Minha reta tangente. Então, nesse ponto em específico, né, é a minha derivada. Novamente, agora eu inverti a ordem. O meu x ele está fixo. Então, se o meu x está fixo, quem está variando, né, é o meu y. Então, o meu y ele está variando. Então, o meu x está fixo. Então, aqui eu tenho a derivada em relação a y. Bom, vamos fazer conta, né? O que acontece aqui? Ah, não, aqui eu tenho ele detalhado. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero calcular a derivada da função em relação a x. Então, como nós vamos fazer isso? Eu quero fazer a derivada da função em relação a x. Então, eu vou fazer... Eu tenho uma soma ou subtração, e quando o professor fala em soma, na cabeça do professor, a subtração também é uma soma. Então, nessa soma, né, eu vou derivar cada uma das parcelas. Então, 1 é um valor constante. Quando eu tenho um valor constante, eu não tenho variação nenhuma. Né? Então, a derivada em relação a x da constante 1 é 1. Melhor, é 0. A derivada da constante é 0. Se eu faço a derivada de x ao quadrado, eu estou derivando em relação a x, isso vai ser 2x. Se eu faço a derivada de x, né, derivada em relação a x, ou seja, se eu estou derivando em relação a x, o que eu tenho como constante? Eu tenho constante o y. Então, se eu tenho derivada em relação a x, então, o que acontece? O meu y é constante. Né? Ou seja, o meu y ele é constante. Então, se o meu y ele é tratado como uma constante, o que acontece quando eu tenho uma multiplicação de uma constante? A constante acompanha. Então, a derivada de x é 1, né?
Portanto, 1 vezes y deu y. Essa é a resposta aqui. Agora, eu vou fazer a derivada em relação a y, né? Se eu for fazer a derivada em relação a y, o que vai ser? A derivada em relação a y, né? A derivada de 1 é constante. O que acontece aqui? Eu estou derivando y. Nessa parcela aqui não tem y, só tem x. Então, a derivada em relação a y é zero, porque não tem nada variando. Ou seja, o meu x aqui é constante. Por outro lado, aqui não. Eu vou derivar em relação a y. Derivada de y em relação a y é 1. 1 vezes x é x, menos x, né? Desse sinal negativo. Portanto, agora aqui, né? O que acontece aqui? Bom, vamos fazer a derivada, vamos calcular essa derivada, né? Vamos lá. Se eu for fazer essa derivada, essa continha, o que vai acontecer? Então, para calcular a derivada em x, vamos considerar o y constante. Tá? Então, se o y é constante, eu posso tirar ele para fora da derivada, porque ele é constante. Né? Ou seja, ele pode sair para fora. Né? E isso acontece porque ele está multiplicando. Isso nós temos que ficar bem claro. Eu tenho uma multiplicação aqui. Ó. Então, ele pode sair para fora. Né? Então, y vezes a derivada de x na terceira. A derivada de x na terceira é 3x ao quadrado. Portanto, a derivada em relação a x é 3x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, se eu for fazer a derivada em relação a y, né? Então, se eu for fazer a derivada em relação a y, eu vou considerar o x constante. Então, novamente, a mesma historinha. O meu x é constante, então ele pode sair para fora. Eu vou derivar só o y. Dessa forma, vou ficar com x ao cubo igual a 2y. Portanto, eu vou ficar com 2x ao cubo vezes y. Tá? Então, aqui, né, eu sempre vejo que os alunos ficavam com umas caras apavoradas, assim, mas o que tem aqui de diferença do que vocês faziam no semestre passado? Praticamente nada. Né? Só agora vocês têm uma variável, vocês vão tratar ela como uma constante e que ela não entra na conta. Tá? Então, a gente tem que saber identificar qual é a variável. Então, por que essa anotação aqui? Essa anotação, ela está indicando, ou seja, ela tem o comando para dizer, ó, eu estou derivando em relação a y. Então, se esse comando diz que é para derivar em relação a y, o x tem que considerar constante. Bom, aqui nós temos essas propriedades de derivação. Isso aqui também vocês viram no semestre passado. Né? Se eu tenho a derivada, uma soma, eu tenho a soma das derivadas. E nós fizemos já isso, né? A gente tratou esse exemplo aqui, né? Quando eu tratei desses exemplos aqui, eu tratei, então, eu tenho a derivada de uma soma e a soma das derivadas. Bom, essa situação aqui, né? Essa situação aqui, eu tenho quando eu tenho uma constante vezes uma função. Tá? Quando vocês tinham lá no cálculo 1, por exemplo, fazer a derivada, sei lá, de 7x na, sei lá, quarta. Então, o 7, ele é uma constante. Ele sai para fora da derivada, né? Então, fica a derivada de x na quarta. Então, quanto é que é a derivada de x na quarta? É 4x na terceira, né? Ou seja, é 7 vezes 4 dá 20, 8x na terceira. Isso aqui vocês faziam lá no cálculo 1. A mesma coisa vale para a derivada de uma constante, né? A derivada da constante é zero porque que mede a derivada? Ela mede a velocidade de uma variação, né? Quando eu tenho algo constante, o que está variando? Não varia nada, né? Então, a derivada constante é zero. Então, olhando para cá, aqui eu tenho uma soma, né? Eu tenho constantes e nós queremos calcular as derivadas. Né? E calcular a derivada do polinômio é a coisa mais fácil do mundo, assim como integrar polinômios. Né? Então, tá.
Então, uh, assim, ali eu já deixei um aviso, né? Os alunos que sentirem confiança, né? E aqui o professor já errou o português, né? Confiança. Os alunos que sentirem confiança podem, né? Podem e devem, né? Podem e devem fazer direto. Quando eu digo confiança, porque tem algo, porque o que eu faço? Eu esmiuço demais. Aí tem gente que diz assim, tem que ser tão esmiuçado. Não precisa, né? Eu esmiuço demais, porque a gente tem que, né, ir lá do final, daquele que está com mais dúvida até lá adiante. Então, quem, quem, quem sente confiança já pode olhar aqui, ó. Eu quero fazer a derivada em relação a x, né? Se eu vou fazer a derivada em relação a x, vai ficar, a derivada aqui vai ficar 8xy menos 15x ao quadrado vezes y ao quadrado mais 2. Ok. Mas eu sei que se eu jogar esse resultado aqui, vai ter um que vai dizer, meu Deus, da onde saiu isso? Que horror! Ver as coisas horríveis que ele está obrigando a gente a fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá, o passo a passo. Eu tenho aqui uma soma. Então, se eu tenho uma soma, a derivada de uma soma, eu tenho a soma das derivadas. Tá? Então, tem aqui a soma das derivadas. Ok. Aqui a soma das derivadas. Então, se eu for derivar essa parcela, eu vou derivar essa parcela em relação a x. Vai ficar, né, passo a passo, a derivada vai ser, ou seja, o y é constante, vai para fora, derivo 4x ao quadrado, vai ficar 4 vezes 2, 8. Agora, eu derivo a segunda parcela. Né? Segunda parcela, o y ao quadrado é constante, sai para fora, vai ficar 5x na terceira. Então, vai ficar 5 vezes 3x ao quadrado, vai ficar 15x ao quadrado, vezes y ao quadrado. A terceira parcela, eu estou derivando em relação a x. Então, se eu estou derivando em relação a x, derivada de x em relação a x é 1. Né? E, por fim, eu estou derivando y em relação a x. Então, né? Ou seja, o y ele é considerado uma constante, então a derivada é 0. Certo? Aqui fazendo ele de forma esmiuçada, fazendo assim ponto por ponto. Precisa? Não precisa, você já pode olhar para cá e vir para cá. Tá? Sem problemas. Mas quem não sentir segurança, faça como achar melhor. Bom, aqui eu fiz a derivada em relação a x. Se eu fosse fazer a derivada em relação a y, né? Aqui eu não fiz ponto por ponto a derivada em relação a y. Eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui é a minha função. Como é que fica? Né? Eu vou fazer essa derivada em relação a y. Né? Se eu for fazer isso em relação a y, o que acontece? Ponto por ponto. Né? Tchau. Quadrado y menos, né? 5x na terceira, y na segunda, mais 2x menos y ok. Então, a derivada de uma soma, eu tenho a soma das derivadas. Ponto por ponto. Como é que fica? Então, a primeira situação, mesma coisa, né? Eu vou ter
o x é constante, então vai ficar 4x, sai para fora. Sobra o quê? É o seguinte. Sobra o quê? Sobra apenas a derivada em relação derivada em relação a y de quem? O próprio y. Tá? Do outro lado, o 5x ao cubo, ele é constante. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar apenas a derivada em relação a derivada de y ao quadrado em relação a y. Do outro lado, eu já vou botar... O que eu tenho? Eu tenho a derivada de 2x. Tá? O que acontece ali? A derivada de 2x, né, em relação a y, ela é zero. Tá? Agora, por outro lado, a derivada de y em relação a y é quanto? É menos 1. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 4x ao quadrado, derivada de y em relação a y é 1. Menos 5x ao cubo, vezes a derivada em relação a y de y ao quadrado é 2y. Né? Já menos 1 aqui. Vou botar 0 menos 1 é menos 1. Então, eu tenho 4x ao quadrado menos 10x ao cubo y menos 1. Certo? Eu poderia ter olhado para cá e ter dito, a derivada em relação a y é 4x ao quadrado menos 10x ao cubo y menos 1? Poderia. Não precisaria ter feito toda essa conta. Já poderia ter olhado e ter dito. Certo? Bom, vocês viram no semestre passado também a tabela de derivação, né? Então, essa tabela de derivação, ela está disponível para vocês já no Moodle. Quem foi mais observador, reparou que ela está aqui, né? De tabela de derivação. Então, essa tabela de derivação é a tabela que nós vamos usar no grau A, que tem milhões de coisas, né? As propriedades das derivadas que vocês viram também no semestre passado, o cálculo da derivada das principais funções, né? Identidades trigonométricas, sempre é importante nós termos por perto, né? Na prática de engenheiro, sempre é importante ter isso. Derivada total, a gente vai falar daqui a alguns dias, a derivada direcional daqui a alguns dias e vetor gradiente daqui a alguns dias. Então tá. Então, a tabela está ali. Bom, o que acontece? Importante ressaltar que esse DU aqui é a nossa boa e velha regra da cadeia, né? Nós vamos começar a recordar agora. Tudo isso aqui, tabela de derivação, isso aqui tudo é cálculo 1. Tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com essas funções, que são as principais funções que se tem por aí. Vamos lá. Como é que eu calculo a derivada da raiz quadrada? Né? Raiz quadrada, ela é uma potência. Né? Ela é uma potência de expoente fracionário, de expoente 1/2. Né? Então, se ela é uma potência, qual é a propriedade da tabela que eu vou escolher? Tá? Antes de... Vou voltar aqui. Então, antes de olhar para lá, se meu x ao quadrado é uma potência, eu vou escolher essa propriedade. Essa aqui é a propriedade da potência. Tá? Essa aqui é a minha potência. Tá. Então, voltando aqui. Eu vou começar fazendo a derivada em relação a x. Então, calculando a derivada em relação a x, eu vou lá na tabela e vejo que a derivada da potência de U na P igual a P na U menos 1 vezes o DU. Então, quem é meu U? O U é o que está dentro da potência. O que está dentro da potência? Está dentro da potência isso aqui, né? Isso aqui está dentro da potência.
Se quem está dentro da potência é isso aqui, então esse daqui é meu expoente, né? Esse aqui é a minha potência, né? Então tá. Então, eu vou fazer a derivada em relação a x, né? Vai ficar, a minha potência veio para frente, o meu u está aqui, né? Vai ficar 1 meio menos 1. Quanto é que é 1 meio menos 1? 1 meio menos 1 é menos 1 meio. E aqui está o nosso du, né? Nós não podemos esquecer isso. Ele aparece aqui, ó. Du. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente apliquei essa regra. Eu não fiz nada. Eu simplesmente peguei a regra. A potência é 1 meio. Quem é o U? O U é o que está dentro da potência, né? Então, o U é o que está dentro da potência. Aí agora, eu vou fazer e aí eu vou ter o D de derivada em relação a x, né, do U. Ou seja, quem é o U? O U é o que está dentro da potência. Não tem mistério nenhum nisso aqui. E também espero que isso aqui não seja novidade para ninguém, porque certamente você deve ter calculado derivadas de raiz quadrada, de coisas desse tipo semestre passado. Bom, então, agora, já indo, né, naquela linha mais rápida, né? Quanto é a derivada de x ao quadrado? Né? A derivada de x ao quadrado em relação a x. 2x. Quanto é que é a derivada de y ao quadrado em relação a x? É zero. Quanto é a derivada de 1 em relação a x? É zero. Então, se eu faço a derivada dessa expressão aqui, vai me sobrar quanto? Só 2x, porque eu estou derivando em relação a x. Então, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. O que vai acontecer agora? Eu vou reagrupar, né? Ou seja, tem uma multiplicação. Então, aqui é um expoente negativo, né? Aqui ele ficou meio... Tá ajeitado aqui. Aqui esse menos 1 meio ele ficou aqui... Ó. E agora? Agora ficou mais legível, né? 1 meio menos 1 ficou menos 1 meio, né? O que é um expoente negativo? Novamente, isso aí não é nem do semestre passado, isso aí é da vida, né? A do cálculo zero já falava isso. E antes do cálculo zero, certamente já falaram para vocês que o expoente negativo ele é um denominador. Então, ele veio ter um expoente negativo, ele é um denominador. A raiz quadrada é pelo fato de eu ter uma potência fracionária, né? Para onde foi o 2? Eu simplifico o 2 com o 2. Né? E aí, então, sobrou x sobre x sobre a raiz quadrada de x mais 1 menos 1. Assim, ó, uma coisa que alguém, eu sei que está se perguntando e com uma vontade assim, ó, tremenda de fazer isso aqui. Eu sei porque eu já vi fazer assim, né? Aí o aluno faz isso, acha que está fazendo, né? Está fazendo para tirar zero, tá? Aqui é errado de todos os jeitos possíveis, tá? E aí vai uma dica que eu digo para vocês. Na dúvida, não simplifica, porque é mais feio fazer isso aqui do que vocês tentarem fazer uma simplificação. Se pode simplificar, não simplifica, ok, não simplificou, mas fica pior, fica mais feio, né? Você fazer uma simplificação errada desse tipo. Isso aqui é errado de todas as formas possíveis e impossíveis, tá? Então, isso aqui nunca se faz. E aí a dica, na dúvida, não simplifica. Bom, agora eu vou fazer a derivada em relação a x. Então, eu derivei em relação a y, vou derivar, melhor, eu derivei em relação a x, vou derivar em relação a y. A derivada em relação a y. Nesse caso, o meu x é constante. Vai ter diferença? Não. Tudo vai ser o quê? Igual. Menos aonde? Bom, então, a regra continua a mesma.
A regra da derivada da potência. Tá? Apliquei a regra. O U continua sendo a mesma coisa, o P continua sendo a mesma coisa. Onde é que vai mudar? Vai mudar aqui. Então, eu vou derivar em relação a y. Derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Agora, a derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Tá? Então, de novo, vamos dar uma ajeitada nesse menos aqui, né? Para ficar bem claro que é menos, né? Tem um aluno que não, tipo, um aluno míope, tá? Menos 1/2. E a simplificação toda igual. Então, repara, é muito difícil. É possível, claro, das derivadas em x e y serem processos diferentes, tá? Mas a partir aqui, as regras foram as mesmas, tudo igual, só mudou, né, a hora de calcular o DU, né? Não tem grandes, né, grandes diferenças, grandes mistérios, certo? Tá. Agora nós vamos finalizar, eu vou deixar vocês agora refletirem sobre isso. Então, vocês... Volta ali só para me tirar um print para mim copiar. Volta um slide, por favor. Aí. Opa, de novo. Aqui. Então, aí deu, obrigado. Pode ir. Terminando. Fale. Por favor. Fale. Sobre a classificação ali do DU, por que ficou 2y? Não entendi. Por que ficou esse 2y? Porque quando eu faço a derivada em relação a x, ou melhor, eu faço a derivada em relação a y, é zero. Faço a derivada em relação a y, que é 2y, né? Ou seja, eu vou fazer a derivada em relação a y, de x ao quadrado. Isso aqui é zero. Faço a derivada em relação a y, de y ao quadrado. Isso aqui é 2y. Eu faço a derivada em relação a y de 1, isso aqui é zero. Então, de todos eles sobrou só esse aqui. Tá? Vai ficar 0 mais 2y mais 0. Então, sobrou só 2y. Tá? Bom, agora então nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos. E nós temos aí o seguinte. Vocês já têm ali, já deixei para vocês lá no Moodle, né, a parte não resolvida, né? Então, vocês têm. Vocês podem começar a fazer tudo, né? O 2 está aqui, o 3, e assim por diante. E na hora que a gente voltar às 9h20, eu vou resolver um por um daí. Certo? Vamos resolvendo até onde dá. Tá? Então,